Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 29 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Domingão, rodada decisiva aí no Mundial de Clubes, oitavas de final pegando fogo e também separei outras partidas que eu achei bem interessante. Claro que eu trouxe o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago pra vocês um palpitão. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, às 13 horas, oitavas de final, Mundial de Clubes, o Paris Saint-Germain enfrentando o Inter Miami. Time, é o seguinte, fase de grupos, o Paris Saint-Germain teve lá um tropeço contra o Botafogo, mas hoje, sem dúvida alguma, é uma equipe extremamente favorita para ser campeã do Mundial de Clubes, atual campeão também da Champions League em cima da Inter de Milão. O Inter Miami chega nas oitavas de final numa boa. Quando eu vi o grupo do Inter Miami com Porto, Al Ahly, Palmeiras e o Inter Miami, eu achei que o Inter Miami não avançaria. Avançou. Muito bom para os fãs do Messi, assim como eu. Teremos aqui mais uma oportunidade de desfrutar do Messi na partida. Só que enfrentando o Paris Saint-Germain, complicou. Paris Saint-Germain favoritaço para vencer a partida, tá beleza? O Paris Saint-Germain é uma equipe que geralmente produz jogos com muitos gols. E a defesa do Inter Miami não é uma defesa tão forte. Então eu vejo aqui um cenário para 2, 3 gols, tá beleza? Outro cenário aqui do Paris Saint-Germain. Ela é uma equipe muito agressiva, muito aguda. Eu acredito que no primeiro tempo vai ter muita posse e vai fazer muita pressão no Inter Miami. Então, deve finalizar bastante no primeiro tempo. 5, 6, 7 finalizações aí, pelo menos, para o Paris Saint-Germain no primeiro tempo. E se não sai o gol, saem os escanteios. 1, 2 escanteios aí a favor do Paris Saint-Germain também no primeiro tempo. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela para Paris Saint-Germain e Inter Miami. Jogo para 2 gols, 85%. Jogo para 3 gols, 80%. Antes da partida, esse jogo cheira a gols, tá legal? Gol no primeiro tempo, 95%. Chance muito alta de sair gol também no primeiro tempo. Escanteios, Paris Saint-Germain, 4.9, Inter Miami, 4.7. Se de repente chegar no final do primeiro tempo, o Paris Saint-Germain ainda não abriu o placar, eu continuo achando que o Paris Saint-Germain vai estar na pressão. E aí se não sair o gol, sai o escanteio. Então jogo 0 a 0 e o Paris Saint-Germain na pressão, um escanteio no final do primeiro tempo, eu também vejo aí bem alta a probabilidade de acontecer. Cartões, Paris Saint-Germain 1.3, Inter Miami 1.9. Jogadores. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Paris Saint-Germain e Inter Miami. Time, é o seguinte, qual que é o cenário que eu vejo dessa partida? De novo, um Paris Saint-Germain com muita posse de bola e agredindo mais. E o Inter Miami se defendendo. Esse é o padrão que eu vejo nessa partida, tá legal? Vamos lá. Pensando nisso, pelo lado do Paris Saint-Germain, para finalização, chute a gol ou mesmo gol, Doué, Gonçalo Ramos e o Kvaratskhelia. O Fabián Ruiz é um jogador que também geralmente finaliza. Ele pisa muito na intermediária adversária e finaliza de fora da área. Fabián Ruiz, finalização e desarme, eu também acho interessante. Com relação aos desarmes, pelo lado do Paris Saint-Germain, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? De novo, se a bola vai ficar a maior parte do tempo com o Paris Saint-Germain, os desarmes dos jogadores do Paris Saint-Germain podem não acontecer no número que a gente imagina. Quais são os jogadores aqui que desarmam pra caramba? O João Neves, o Nuno Mendes, jogadores que têm bons números para desarmes. Só que se o Inter Miami não atacar, não tem desarme. Tava quase me esquecendo.
Lateral direito, Hakimi, também finaliza bastante, tá bom? Pelo lado do Inter Miami, vamos lá. Finalização, chute a gol, o Messi. O Messi também é um jogador que geralmente sofre faltas. Aliás, o perigo aqui dessa partida para o Paris Saint-Germain se chama Messi. Claro, o Luizito Soares também, um grande jogador, mas com idade avançada. Então eu acho que a marcação no Messi deve ser uma marcação mais especial. 2 faltas no Messi no jogo, eu também vejo de forma bem interessante. De novo, é o cara que pode desequilibrar pelo lado do Inter Miami. Jogadores aqui para desarmes pelo lado do Inter Miami. O Busquets, volantão. O Allen, se jogar o Allen na lateral esquerda, pode vir o Alba também aqui, tá? Mas deve começar como titular o Allen. Então, desarmes e faltas cometidas, Allen. Vai marcar o Doué. É embaçado marcar o Doué. E também o lateral direito aqui, Engant. Eu acho que é assim que pronuncia. Vai marcar o Kvaratskhelia. Não é missão fácil. Desarmes e faltas aqui pro lateral direito do Inter Miami. Fechou? E vamos lá, 17 horas, o segundo jogo aqui das oitavas de final do Mundial de Clubes. Jogo entre Flamengo e Bayern de Munique. Time, vamos lá. Pensando no Mundial de Clubes, tá? O Flamengo ganhou do Esperance, ganhou do Chelsea e aí depois com o time reserva empatou lá com o Los Angeles FC. O Bayern de Munique meteu 10-0 no Auckland. Caramba, meteu 10-0. Não vale de nada. Com todo respeito ao Auckland City. Se montar um time do condomínio, da quebrada, se bobear, ganha do Auckland City, tá beleza? Um time amador, time aí de eletricista, biólogo, enfim. Primeiro jogo do Bayern não vale de nada. Depois, pegou o Boca Juniors, o time bem cansado do Boca, só ganhou de 2-1. E depois, o time misto do Bayern perdeu do Benfica, tá beleza? Então, o meu primeiro questionamento que fica aqui é o seguinte, qual é o Bayern que a gente vai ver contra o Flamengo? É um Bayern que, pô, tô aqui jogando o Mundial de Clubes, deveria estar de férias, nem queria estar aqui. Para vocês terem ideia, os jogadores reservas do Bayern, em algumas partidas, ele nem no banco ficou, eles ficaram no vestiário, para ficar no ar-condicionado. Ah, tá muito quente, tá muito calor. Isso mostra que não estão tão focados na competição, pelo menos em minha humilde opinião, tá certo? Agora, se o Bayern de Munique entrar com sangue nos olhos, obviamente que tem um time muito forte, um time que é postulante a título no Mundial de Clubes. Eu só não sei qual o Bayern que vai entrar em campo, tá beleza? O Flamengo, em minha opinião, se a gente olhar o elenco do Flamengo comparado aos times brasileiros, é o melhor elenco do Brasil, tá beleza? Então, a gente tem que ficar muito atento nisso, porque o Flamengo eu já sei. O Flamengo vai entrar com sangue nos olhos, igual ele entrou contra o Chelsea. O Bayern tem um baita time, mas eu não sei como é que ele vai entrar na questão aí da raça, da pegada. E também, se tiver muito quente, pode ser que eles não aguentem correr tanto. Tá beleza? Outro detalhe interessante aqui, jogo para gols. As duas equipes têm característica para gols. Vejo uma partida para 2, 3 gols e para os dois times balançarem as redes. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Flamengo e Bayern de Munique. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Flamengo 5.8, Bayern 5.7. Duas equipes que geralmente jogam para frente. Se não sai o gol, sai o escanteio. Cartões, Flamengo 1.1, Bayern 0.8. Duas equipes aqui extremamente disciplinadas. Jogadores. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Flamengo e Bayern de Munique. Vamos lá. Pelo lado do Flamengo, a gente pode ter algumas alterações. 1 hora antes da partida, a gente vai ter a escalação oficial. Por exemplo, na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, eu não sei se ele é o titular. Se o Alexandro tiver condições de jogo, deve entrar aqui o Alexandro, tá beleza? Outro jogador que pode ir para o banco é o Arrascaeta. Por quê? O Flamengo precisa de muita intensidade na marcação. E o Arrascaeta, ele é craque, só que ele não marca tanto. Então, de repente, pode entrar aqui um Bruno Henrique invertendo posição com o Plata, tá beleza? É uma alternativa. De novo, escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Pelo lado do Bayern, quem pode jogar no lugar do Miller? Musiala. Precisa ver se vai ter condições físicas de jogo. Musiala 100%,
O Musiala entra aqui no lugar do Miller, tá bom? Vamos lá. Pensando nesse cenário, jogadores do Flamengo para desarmes. Se o Alexandro jogar pela esquerda, o lateral esquerdo, o Alexandro, é um bom nome. Ele vai marcar o Olise. O Olise é um cara liso pra caramba, vai pra cima, vai pra dentro, e aí o Alexandro vai desarmar e vai fazer falta, tá bom? Outro jogador que desarma, faz falta e toma cartão, Pulgar. E a vida do Pulgar no meio de campo não vai ser fácil, tá bom? Para desarmes também, o Gerson. É um jogador que atua bastante no meio de campo. Gerson para desarmes pode ser uma boa pedida. Vamos lá. Para finalização aqui pelo lado do Mengão, Luiz Araújo. Se sobra, ele bate. E também o Bruno Henrique, se começar aqui como titular. Gosto do Bruno Henrique para finalização, chute a gol. Pelo lado do Bayern de Munique, vamos lá. Para desarmes, o Kimmich e o Laimer. São dois jogadores que participam bastante da partida e para desarmes geralmente tem bons números. Para finalização, chute a gol, Olise, Coman e também o Harry Kane. O Olise e o Coman, eles jogam pelas pontas do campo. Só que o Olise, ele é canhoto. Ele corta para dentro para chutar. E o Coman é a mesma coisa. Ele é destro jogando pela esquerda. Então ele corta para dentro para procurar o chute, tá bom? Então finalização, chute a gol, Coman, Olise e claro, o Harry Kane vejo como uma boa alternativa. Aliás, as faltas aqui pelo lado direito do Bayern de Munique, quem geralmente bate é o Olise por ser canhoto. Tá beleza? Acho que é isso. E vamos lá, 19 horas, Campeonato Brasileiro Série B, a Chapecoense jogando contra o Goiás. Tabela de classificação, o Goiás é o líder da competição, só que o seguinte, perdeu os 2 últimos jogos, sinal de alerta ligado aí. A Chape, meio de tabela, 10ª colocação. Olhando o Race, a Chapecoense em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. O Goiás como visitante oscila, 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Como a Chape joga em casa, tem um retrospecto muito bonito e pega um Goiás que não vem num grande momento, pelo menos olhando aí os 2 últimos jogos, dupla hipótese Chapecoense. A Chape jogando em casa só não pode perder. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades na tela, Chapecoense e Goiás. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Antes da partida, tudo leva a crer num jogo aqui para menos de 4 gols, tá legal? Escanteios, Chapecoense 4.8, Goiás 6.3. Cartões, Chape 1.9, Goiás 2.8, Juizão 5.7, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 19 horas, ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, o Novo Horizontino jogando contra a equipe do Amazonas. Novo Horizontino, vice-líder, jogando contra o 17º colocado. A equipe do Amazonas, nesse momento, dentro de zona de rebaixamento. Novo Horizontino em casa, eu acho que não perde. Ou ganha ou empata. Fechou? E vamos lá, ainda falando aqui de Novo Horizontino e Amazonas, mercado de campos e escanteios pode ser bem bacana. O Novo Horizontino tem uma média de 6.2 escanteios jogando em casa. E o Amazonas apenas 3.7. E a equipe do Amazonas, como visitante, ela cede muitos escanteios, 5.5. E percebam que em 90% das vezes, a equipe do Novo Horizontino faz 3 escanteios primeiro que o visitante. Então, para o Novo Horizontino fazer 3 escanteios primeiro que o Amazonas, eu vejo aí também com alta probabilidade de acontecer. Fechou? E bora lá, 17 horas, agora vamos lá para América do Norte e Central, Copa Ouro, jogo aqui de quartas de final entre a seleção do Canadá e da Guatemala. Time, vamos lá. Se a gente pegar dentro e fora de casa as 5 últimas partidas, vem comigo. 0-0, 1-0 Canadá, 3-0 Canadá, 3-0 Canadá, 1-0 Canadá. O Canadá geralmente levando a melhor, tá legal? Jogando contra a seleção da Guatemala, eu vejo aqui a seleção do Canadá bem favorita para vencer. Fechou? E vamos lá, às 20 horas, ainda Copa Ouro, lá na América do Norte Central, jogo entre os Estados Unidos e a Costa Rica. Puxando dentro e fora de casa, os 5 últimos jogos dos Estados Unidos vêm numa tocada over gols, geralmente fazendo partidas com gols. E Costa Rica na mesma tocada,
geralmente partidas com gols. No histórico, vamos lá, 3-0 Estados Unidos, aqui 2-0 Costa Rica, 2-1 Estados Unidos, 4-0 Estados Unidos, 1-0 Estados Unidos. A gente pode perceber, com relação aqui a mercado de resultados, que os Estados Unidos geralmente se dá melhor e também partidas para pelo menos 2 gols. Então o que eu vejo aqui nesse cenário? Que os Estados Unidos dificilmente vai perder para Costa Rica. Vitória ou empate da seleção dos Estados Unidos. E também um jogo aqui com tendência para pelo menos 2 gols. Fechou? E vamos lá, meio-dia lá na Noruega, jogo do Bodø Glimt contra o Sarpsborg. Time, é o seguinte, se a gente olhar o histórico dos últimos jogos entre Bodø Glimt e Sarpsborg, eu tenho 6-0, 2-0, 2-0, 4-1, 2-1, todos os resultados favoráveis ao Bodø Glimt. E todas as partidas, ó, pelo menos 2 gols. Antes da partida, qual que é o cenário que a gente pode perceber aqui? Bodø Glimt em casa, favorito para vencer e uma partida para pelo menos 2 gols. Primeiro tempo em alta intensidade, chance alta aí também de sair um gol já no primeiro tempo. Fechou? Meio-dia ainda na Noruega, mas agora um jogo de segunda divisão da Noruega. Segunda divisão da Noruega é um campeonato que geralmente saem muitos gols, tá? Qual que é o padrão dessa partida? Vamos lá. Jogo para 2 gols, pelo menos, para ambas as equipes marcarem. E também, primeiro tempo em alta intensidade, geralmente sai um gol. É isso. E vamos lá para fechar às 16h15, jogo entre Vikingur e Afueren, jogo lá na Islândia. Time, vamos lá. O Vikingur é o líder e o visitante vem na 6ª colocação. Olha a race do Vikingur jogando em casa dos 5 últimos jogos. 5 vitórias e geralmente partidas com muitos gols. A equipe visitante oscila. O que eu vejo aqui pré-live? O Vikingur favorito para vencer e também um jogo para gols. Pelo menos 2 gols na partida.